Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Na aula de hoje você vai estar aprendendo esse lindo vestido, essa inspiração do Pinterest, tá? Que eu trouxe para vocês. Muitos alunos me enviaram essa foto pedindo para gravar. Então essa é a nossa aula desta semana. Espero que vocês gostem desse resultado. A gente vai estar fazendo juntinhos aí uma peça bem simples, tá? Fácil. Claro que eu vou dar a minha sugestão para vocês da melhor forma possível, mais fácil possível, tá bom? E nele eu vou estar trabalhando com o fio da cor Donné Filari, tá? Essa cor aqui é a 1312, tá, gente? É um tom de rosa, um rosa mais fechado, né? Mas se olhar assim, aos meus olhos eu vejo um lilás, tá? Olha que lindo que é essa cor. Ela possui um tex de 220 e vem 900 metros. O rendimento dela é excelente, tá? Eu separei 4 cones desse para poder fazer no meu tamanho, que eu visto ali entre um 40 e 42, tá? Mas eu vou te explicar sobre as medidas, como aumentar e como fazer menor, caso você queira fazer aí em tamanho P ou um G e um GG, combinado? Então, ela é 100% poliamida, tá? Se você quer comprar esse fio da Cordonê Filari, você pode entrar diretamente no site da abordar.com.br, usar o meu cupom ERICA5 e você vai ganhar aí desconto, tá? Para poder estar adquirindo e o fio chegando aí no conforto da sua casa. Eu vou deixar também aqui do lado produtos, agulha, a cola que eu uso, o marcador, tudo, tá, gente? Prático, seguro, que você pode comprar e chegar na sua casa. Então, eu vou trabalhar com 2 cabos. Como é isso? A gente vai usar, ó, eu já peguei aqui, separei, 2 cabos dele. Ele é bem fininho, tá vendo? Então, a gente trabalha com os dois juntos, ó. Mas, você pode usar aí o fio da sua preferência também, tá? Eu costumo dizer que para peças em vestuários, até um tex de 300, 400 no máximo, tá, gente? Ele é ideal. Esse fio fica maravilhoso porque vai dar um efeito como festa, sabe? Como para você usar numa festa de formatura, casamento, porque a gente vai colocar muita franja, então vai ficar maravilhoso. Então, eu vou trabalhar com 2 cabos. Vou usar também essa cola aqui para poder fazer o arremate, ó, ela é muito boa, que é a T6000 Tec Bond, ela vem com a pontinha bem fininha, que facilita aí para você tá colocando, tá? A gente precisa, gente, da fitinha métrica, que é indispensável, né, para você tá tirando a sua medida. Eu vou estar usando a agulha de numeração 2 milímetros. Peguei aqui, ó, uma agulha sem ponta, que a gente vai precisar para costurar. E marcadores, gente. Se você não tem marcador, já corta alguns pedacinhos de fio aí, pode ser até da mesma cor, não tem problema, para você tá marcando, tá? Porque tem parte que tem aumento, tem parte que não tem aumento, assim você não se perde, ok? Então, eu vou separar aqui do ladinho e vou te mostrar o que que a gente vai fazer nessa peça. Olha só, essa nossa peça, ela é formada por 2 partes e depois a gente faz a montagem da continuidade no vestido. Então, aqui, gente, eu já quebrei a cabeça, tá? Já fiz da forma que fica bacana, vou te ensinar como que eu fiz, tá? A forma que eu fiz, que eu achei que ficou bem bonito e legal pro meu tamanho, tá? E olha só, a gente vai trabalhando essas etapas, feito toda essa parte aqui, tá? Construiu ela, aí a gente vai fazer outra igualzinha. Então, quem é iniciante, eu sempre falo, preste bastante atenção. Terminou esse, tá com dúvida de como começar? Volta o vídeo lá pro comecinho, para você começar tudo novamente, tá? Então, aqui eu já fiz uma parte, tá no meu tamanho, no comprimento que eu preciso, tá? Você pode tirar a medida do seu busto, tá? Para você ver. Eu vou medir aqui para vocês verem com quantos centímetros eu fiquei aqui. Pera aí que eu tô arrumando a minha fita aqui. Eu fiquei do meu início até aqui no meu final com 45 centímetros, ó, da largura dele aqui até aqui do outro lado. Agora, aqui do início até
até o comprimento embaixo tá com 22, tá? Tendo em vista que o fio cede também um pouquinho depois quando a gente vestir, né? E quando você puxa assim, ó, pode puxar, tá, gente? Pra chegar no lugar, ela fica, tá? Um pouquinho maior. Então, essa ponta aqui, gente, ó, ela vai na direção ali da cava, ó, bem do início até o final. Essa parte aqui, ó, a gente vai construir ela até chegar para encontrar ali que cobre a parte do peito, né, do busto. E aqui a gente vai encontrar depois, junto com o outro que a gente vai fazer. E esse outro lado vai ser as costas, tá? Então, tirou a medida da sua circunferência aí do seu busto. Quando você fizer um desse daqui e medir, ó, no meu deu 45. Então, o outro também vai dar 45. Porque aí depois a gente vai dobrar para poder costurar, ó. Que ele vai ficar assim, né? Ó. Parte de frente, parte de costa e a outra parte aqui de baixo, né? Essa parte aqui. Então, aí eu vou ter a medida certinha do meu busto. Então, por isso que tem como fazer os aumentos aqui nessa parte, até você chegar no seu tamanho, tá? Então, pra mim, eu coloquei em mim, esse tamanho tá ideal, tá legal, tá? E aí, eu vou te dar a dica como aumentar. E pra quem quer fazer com menos, aí faz menos carreiras, né? Claro. E agora, eu vou pegar a foto para você ver o modelo que eu quero te mostrar, ó. Eu sei que tá branco, né? Eu imprimi na cor branca, gente, que era a cor mais visível para mim poder ver os pontos, tá? Então, aqui, ó, eu tô com essa parte pronta. Vou fazer outra igualzinha a essa pra gente costurar ela do lado de cá. Aí, aqui tem todo esse trabalho, tá vendo, ó? No comprimento é desejado. Pode fazer longo, midi, curto, tá? É desejado. Aqui não vai dar para vocês verem direito, mas ó, essa parte que eu tô pondo o dedo aqui, ela é feita de uma técnica que a gente faz o fio na régua, tá? Ou num cartão, né? Tem um nome específico para essa técnica, mas eu vou fazer diferente, tá, gente? Eu não vou fazer dessa forma, não. Eu vou fazer essa parte aqui da saia mais fácil possível e diferente para ajudar vocês, porque as franjas também vão estar cobrindo. Então, eu não vejo tanta necessidade de trabalhar esse ponto agora com vocês, tá? Porque assim a gente vai ganhar muito tempo fazendo isso e muita gente tem dificuldade. Então, tem que ser uma aula diferente para poder ensinar essa técnica para vocês. Nesse vestido aqui, eu não vou fazer, mas eu vou te dar ideias de como fazer de forma simples e fácil e aplicar também as franjas e te dar dica, se você quer esse formato mesmo de triângulo, continuar. Se você quer ele de forma reta, que é a forma que eu vou ensinar também, para você deixar aí de forma reta para vocês, tá? Então, é isso. Boa aula para todo mundo e a gente se vê aí. No final da aula, eu sempre falo a quantidade certinha de material que eu usei, tá, gente? Porque eu faço a peça junto com vocês. Eu não gravo peça piloto para depois gravar outra. Então, a gente trabalha essa peça juntos. E no finalzinho, se você tem interesse, vai lá no final do vídeo da aula e olha quanto de material eu gastei, que eu falo. Olha só, pessoal, pra gente iniciar, então, peguei aqui os meus 2 cabinhos, tá? Do fio da cordonê. Vou dar a volta aqui, fazer um anel mágico, tá? Aqui eu tô segurando ele com o dedo, eu passo a agulha e puxo a minha laçadinha aqui. Volto aqui pegando, ó, fazendo uma correntinha aqui pra prender esse meu anel mágico. E aqui agora, ó, eu vou subir mais 2 pontinhos de corrente, que vai dar a altura de um ponto alto. E aqui agora, a gente vai fazer 3 pontinhos altos. Com essas correntes, a gente conta como um ponto alto de base, tá? Então, aqui agora eu fiz mais 2, deixa eu pegar aqui mais fio. Feito aqui 3 pontinhos altos, ó, eu vou fazer 2 correntinhas de espaço. Vou vir aqui dentro, vou repetir. A gente vai ficar com um leque. Eu preciso ficar com um total de 4 leques desse, tá? Como se você estivesse fazendo o quadradinho da vovó. Memorizou? Ó, faço somente uma correntinha de separação, venho e faço o outro leque. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer o meu grupinho de 4
leques desses separados por uma correntinha. Dentro do leque eu tô pondo 2 correntes e vou te encontrar no final para te mostrar como que a gente vai dar continuidade, porque somente essa carreira a gente fecha, as demais a gente vai fazer ela aberta. Olha só, cheguei aqui no final, então eu tenho um grupinho de 4 leques desse, ó, separados por uma correntinha. A gente então fez aqui uma correntinha, vai fechar aqui, ó, nesse pontinho que a gente tem bem aqui, tá? Ó, fechou com o pontinho. Você agora aqui vai subir, ó, 1, 2 e 3 correntinhas, que vai dar a altura de um pontinho alto. E vai vir aqui, ó, sobre esses outros pontinhos, tá? Ponto sobre ponto. A gente não tem um grupinho com 3? Então, você vai fazer 3 pontinhos altos do mesmo jeito. Um para cada ponto alto de base, tá? Feito isso, você vai fazer 2 correntinhas, vai vir aqui dentro desse espaço, ó, e vai fazer um ponto baixo. 2 correntinhas, e você vai vir aqui agora, ó. Ó, eu fiquei assim, tá? Vou fazer aqui, ó, um ponto alto sobre cada ponto alto de base, tá? A partir daqui, a gente já começa a trabalhar e vamos fazendo os aumentos, ó. Fiz 3. Aqui não tem um espaço, então, você vai vir dentro do espaço e vai fazer mais um ponto alto, ficando com 4. Vai fazer aqui 2 correntes e no mesmo espaço vai fazer outro ponto alto. E vai completar aqui, ó, para dar 4, ó. 1, 2, e 3. Com aquele que você fez lá dentro, 4, tá? Por quê? Porque a gente já fez dentro do anelzinho aqui, ó, dentro do espaço ponto e ponto alto sobre ponto alto, ficando com 4. Aí, de novo, você vai fazer o quê? Vai fazer aqui, ó, 2 correntinhas e vai trabalhar aqui dentro de novo um pontinho baixo. 2 correntinhas e vai fazer ponto alto sobre ponto alto. E a gente vai repetindo esse processo, tá, gente? A gente tá colocando aumentos aqui dentro, ó, do espaço, ó. Fiz os 3 pontos altos de base, aqui dentro eu vou colocar um ponto alto. Faço 2 correntinhas, um ponto alto aqui dentro, de novo, do espaço. E volto trabalhando, ó. Tem os 3 pontos, então, a gente trabalha sobre cada ponto de base um ponto alto, ficando com 4 novamente. Essa é a sequência que a gente vai trabalhar, tá? A gente vai fazendo e vai aumentando, ó. Feito isso, de novo, a gente volta aqui, ó, faz 2 correntes, ponto baixo. 2 correntes e repete aqui novamente, né? Ponto alto sobre ponto alto. E lá dentro do espaço, você vai colocar, então, o aumento, ó. Posso ter feito as 3, aqui dentro do espaço, faz o 4º ponto, ficando com 4. 2 correntes, no mesmo espaço, um ponto alto. E sobre o grupo aqui que a gente tem, a gente, então, vai trabalhar ponto alto sobre ponto alto. Dessa maneira, ó. E aqui agora, 2 correntes, ponto baixo, dentro do espaço, 2 correntes. E vai repetir aqui agora, ó, sobre esses 3 pontos, os 3 pontinhos altos aqui dentro sobre ele, ó. A diferença aqui agora é que a gente estava trabalhando e estava fechando, a gente fechou aqui, você pode fechar esse anel, ó, depois você arremata essa ponta. Vou colocar aqui para vocês entenderem, ó. Aqui eu fiquei com um leque com aumento, um leque com aumento, outro leque com aumento. Na primeira carreira fizemos com 3 pontos, na segunda carreira a gente fez com 4 pontos, tá? Então, em cada espaço tem 4 pontos, né? Separado por 2 correntes. E aqui, a gente, então, tem
a mesma repetição, e no final a gente tem somente 3 pontinhos altos, ó, no início e no final. Então, aqui agora a gente não fecha mais, isso aqui fica aberto, ó, dessa maneira mesmo, tá? Ficando aberto, o que que você vai fazer? Você vai subir aqui, ó, 1, 2 e 3 correntes. Vira o trabalho pelo lado avesso. No segundo ponto aqui, eu vou pôr um aumento, ó. Eu vou colocar aqui 2 pontinhos altos no mesmo espaço. E aí, eu vou, aquele último ponto que eu tenho, ó, eu vou pôr um ponto alto. Fiquei com 4, tá vendo, ó? Então, lá no final, a gente vai fazer do mesmo jeito, tá? E aí, a gente vai fazer 3 correntinhas. Vai passar aqui pro próximo espaço, ó. A gente não tem um grupinho com 4, então, aqui agora a gente vai fazer outro aumento. Um ponto alto sobre cada ponto de base. E aqui dentro, ó, da onde a gente fez as correntinhas, é que a gente vai trabalhar, então, esse aumento. Já eu vou te explicar, e você vai compreender. Essa primeira carreira, eu coloquei somente um ponto alto de aumento. Nessa, eu já vou colocar 2. 2 pontinhos altos aqui dentro. Na carreira anterior, você ficou com 4 pontos. Então, nessa, a gente vai ter um total de 6, tá? E essas repetições, gente, de carreiras aqui, ó, elas vão dando sequência até dar o comprimento. A orientação que eu faço é a seguinte: para quem for fazer um tamanho P e M, faça como eu tô fazendo. Uma carreira, a gente coloca um pontinho de aumento. Na segunda, 2. Na próxima, vai ser aqui dentro do leque somente 1. Vai ser assim, uma carreira com 1 ponto, uma carreira com 2 pontos, uma carreira com 1 ponto, uma carreira com 2 pontos. Aqui, nessa lateral, a gente vai colocando aumentos, tá? Uma carreira sim, uma carreira não. Uma carreira sim, uma carreira não. Mas não é tanto quanto aqui, tá? Porque isso aqui é a parte que vai ali, que vai subindo para dar altura lá no ombro, tá? Então, os aumentos, você tem que prestar bastante atenção aqui, aonde a gente está fazendo esse triângulo, ó, de aumento, tá? Quem vai fazer para um tamanho G ou GG, eu faria o seguinte, tá? Eu colocaria 2 pontinhos altos em cada carreira, assim você vai ganhar tempo, a sua peça vai crescer e vai ficar bacana. Ah, professora, mas eu não posso fazer igual você está fazendo? Uma carreira eu ponho 1 ponto, outra carreira eu ponho 2 pontos? Pode, claro que pode, tá? Eu vou pegar aqui para vocês entenderem, tá, gente, a dinâmica, porque aqui já tá feito, já tá maior. Então, aqui, ó, a gente aumenta muito pouco, tá? Essa lateral a gente faz com 4, depois com 5 e vai mantendo. Aí, depois, ó, vai aumentando, tá? Os pontos aqui, ó. Até chegar no final, eu fiquei, ó, vou olhar já para vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontinhos, tá? O último aumento que eu fiz, que eu parei, ficou com 9. Mas tem que tomar cuidado, porque aqui, ó, a gente vai diferenciar, tá? Das carreiras, e aí eu vou explicar como que vai fazer. Já aqui não, ó, no meu aqui, ó, eu comecei com 3, depois com 4, aí depois com 6, aí depois veio com 7, aí depois já ficou com 9, porque aí vai aumentando, tá vendo, ó? Então, você tem que prestar atenção. Então, tamanhos maiores, se quiser fazer todas as carreiras com aumento, não vejo problema, tá? E aqui também, ó, quando a gente chega nessa parte, ó, que a gente muda o ponto, tá vendo, ó? Aqui a gente já mudou, ó. Você pode ver que ele tem um detalhezinho aqui mais pro final, tá? O meu eu fiz dessa forma, tá? Eu coloquei aqui, ó, eu trabalhei, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 repetições, tá? Tudo igualzinho, pondo aumento. Aí, depois é que eu comecei a modificar, porque aí aqui, ó, a gente já veio com 2 pontinhos baixo do desenho. Depois, eu já vim com 3, depois eu já vim com 4. Aí, eu parei, por quê? Porque eu alcancei o tamanho que eu preciso. Se eu fosse trabalhar um tamanho maior, eu ia continuar do mesmo processo, igual tá aqui no final. Mas não se preocupe que quando chegar nessa etapa, eu vou te explicar. Porque daqui até aqui, a mesma repetição vai ser sempre 6. No meu, eu fiz 6, tá? Mas se você quiser também fazer, tipo, com 7 ou com 8, só nesse mesmo ponto aqui, pode? Pode, tem problema não, tá?
Então, assim, é uma peça simples, mas que exige atenção e cuidado para não errar por conta desses aumentos, tá? Então, vamos lá, continuar. Ó, vou fazer mais uma vez aqui para vocês verem. Então, essa carreira minha, eu fiz com 2 pontinhos de aumento e na próxima eu vou fazer somente com 1. E aí, eu vou completar aqui, porque é sempre a mesma base de repetição, tá, gente? Ó, vou fazer um pouquinho mais rápido. A gente, numa carreira, a gente faz 3 correntes de espaço, né? Para passagem do outro leque. Vou chamar leque para facilitar, tá? Porque, na verdade, forma um leque, né? Um leque com aumentos. Vou fazer mais aqui um pouquinho, ó. Eu já cheguei aqui. Aquela parte que a gente fez as correntinhas e o ponto baixo. Então, eu vou fazer 3 correntes. A dica que eu dou é que se você coloca mais correntes, ele pode ficar mais aberto, tá? Eu não quero essa peça muito aberta, eu quero que ela fique legal e bacana. Mas quando você coloca aqui, ó, sobre a mesa, ela tem que ficar bem retinha, né? Então, assim, quem tem um ponto muito apertado, precisar de colocar 4 pontinhos, não tem problema não, tá? Isso aí vai muito da tensão de ponto de cada um. E aí, eu volto trabalhando, ó. Chegou aqui no espaço, eu vou colocar então, ó, fiz 4 pontos altos e vou pôr 2 pontinhos aqui. Aí, torno a fazer 2 correntes, no mesmo espaço coloco 2 pontos. E aí, a gente, então, trabalha tudo de novo, a continuação, até chegar aqui no final. Aí, eu volto para fazer mais uma vez com vocês, porque aí depois vai ser só repetição. Olha só, pessoal, cheguei aqui no final, vou fechar com vocês. Fiz as 3 correntes, então, aqui, ó, eu faço no primeiro ponto alto, um ponto alto. E no segundo, eu vou fazer aquele aumento, vou ficar com 4 pontinhos altos aqui dentro, ó. Peraí que escapuliu. E no último, a gente faz, então, nosso ponto alto. Desse jeito, igual tá aqui do outro lado, ó, tá vendo? Aí, o que você vai fazer aqui agora? Sempre o início e o final é do mesmo jeito. Você sobe 3 correntinhas bem soltinhas, porque depois você vai precisar, né, fazer o pontinho sobre ele. E essa carreira aqui? Essa carreira a gente não vai colocar aumento. Então, na outra, aí eu coloco, tá? Então, assim, uma carreira você põe aumento, na outra não. E vai fazendo. Se você gostar e querer essa parte aqui larga, tá? Mais larga, o meu deixei até alcançar 9 pontos, né? Como eu falei. Você pode, não tem problema, tá? Mas se o seu ficar, de repente, com 10, com 11, com 15, não tem problema, gente. Isso aqui é opcional, tá? Eu gostei dele mais assim. Então, aqui eu fiz 2 correntinhas. Vou vir aqui dentro do espaço e fazer o ponto baixo. 2 correntinhas. E aí, sim, eu vou trabalhar ponto sobre ponto. Vou relembrar com vocês essa carreira, porque agora a gente vai ser repetição. E aí, eu vou voltar já com esse grupo de repetições prontos para poder a gente dar continuidade e eu te ensinar como que você vai fazer aí para colocar, né, aquele detalhe lá na peça para dar continuação. Ó, aqui então eu tenho 6 pontos trabalhados. Então, essa minha repetição eu vou colocar somente um ponto alto aqui dentro. 2 correntinhas, um ponto alto aqui dentro do mesmo espaço. E aí, aqui, a gente faz, então, aquele grupinho de 6. E na próxima carreira, então, o meu aumento vai ser de 2. E quem vai fazer tamanhos maiores e quiser, pode colocar 2 em todos, que não tem problema nenhum. Ou quem for fazer um tamanho menor, quiser colocar somente um ponto também, em vez de colocar dessa forma que eu tô fazendo, para ficar menorzinho, pode. Em vez de fazer com 2, faz só com um aqui, ó, tá? Em todas as carreiras.
faço 2 correntinhas e aqui dentro da argolinha aqui de 3, eu prendo com ponto baixo. 2 correntinhas e vou repetir. Então, vai ser essas 2 carreiras de sequência. E aí, gente, eu vou te encontrar quando eu, então, ter feito, ó. Essa repetição vai ser de base, ó. Aqui tem uma, aqui tem 2, tá? Então, na próxima, você vai fazer 3 correntinhas. Na próxima, do jeito que a gente tá fazendo. Na próxima, correntinha. E aí, você vai contar. Quando tiver 6 grupinhos desse, ó, de ponto baixo, ó, aí eu volto pra gente continuar, tá? Que aí a gente vai dar sequência e ele vai aumentando, tá vendo, ó? A cada carreira trabalhada ele vai aumentando e aqui, ó, fica aberto, que é a parte da nossa cava, tá? Que vai debaixo do braço. Depois, no final, a gente vai fazer o acabamento aqui, vai ficar bacana, tá? Não se preocupem. Olha só, pessoal, então aqui eu trabalhei as minhas repetições de carreiras que eu falei, ó. A gente conta a partir dessa primeira aqui, tá? Ela tá escondidinha, mas ela conta, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 repetições. E pode fazer essa carreira aqui, ó. Que é aquela que tem 3 correntinhas, normal, tá? Terminou, aí você vai voltar e vai começar a trabalhar ela. Eu já tô aqui com o meu grupo de 9 pontos altos, que é o que eu deixei, tá, gente? Eu fui fazendo os aumentos, uma carreira sim, uma não, até ficar aqui com 9 pontos. Então, nessa carreira aqui agora, que é a carreira que eu vou repetir esses 9 pontos, eu vou fazer diferente, ó. O que que eu vou fazer aqui? Aqui eu já fiz 3 pontinhos, tá? Vou fazer mais um ponto alto aqui, ó, que vai dar 4 pontinhos altos nessa carreira aqui, tá? E aí, eu vou fazer 2 correntinhas e a gente vai pular um ponto alto, vai vir no próximo e vai trabalhar, então, um ponto baixo. 2 correntinhas, a gente vai dar a laçada, vai pular um ponto alto de base e nesses 2 últimos pontos altos que eu tenho aqui, eu vou trabalhar um ponto alto sobre cada ponto desse aqui, ó, de base, ficando assim, com 2 pontinhos altos, tá? Aí sim, 2 correntes, venho aqui nesse trabalho aqui e fecho com ponto baixo aqui dentro, né, das correntes, 2 correntes novamente. Essa parte aqui, gente, ó, todinha, a gente não mexe nela, porque é aquela que a gente tá aumentando para ir pro peito, tá? Então, é tudo igual. Então, quando você for fazer, tanto no início quanto no final, ela vai seguir sempre na mesma posição, tá? E aí, ponto alto sobre ponto alto, e eu sigo aqui trabalhando aquele aumento, tá? Que a gente coloca aqui, ó, numa carreira eu coloco 2, na outra eu coloco só 1. Então, essa carreira que eu vou fazer agora, eu vou pôr um ponto alto, 2 correntes e um ponto alto. Vou seguir ela normal e quando eu chegar aqui nessa parte eu volto, que é aquele do meio, tá? Esse aqui é o do meio, que vai ali na direção da nossa cava, tá? Do braço. Aí eu volto para te ensinar como que você vai fazer aqui. Após ter terminado, então aqui trabalhando os pontos, né? Como eu falei, a gente então vai fazer as 2 correntinhas, aqui dentro vai fazer o ponto baixo, 2 correntinhas. Vai vir aqui, gente, aí vai trabalhar 2 pontinhos altos somente, ó. Dessa forma, tá? Vai fazer aqui, então, 2 correntinhas, vai pular um ponto. Quem quiser pular 2, fique à vontade. Eu só pulei um, tá? Porque eu achei que ficou melhor na peça. E aqui, ó, vou pular somente um e vou voltar trabalhando os meus pontinhos altos, tá? E aí, segue normal, tá, gente? Ó, somente ponto alto, aqui dentro põe o aumento normal. Eu tô fazendo desta forma, tá? E aí, aqui perto do final aqui, a gente vai fazer a mesma coisa. Então, quando eu estiver aproximando aqui, eu volto para poder fazer com vocês, tá bom? Olha só, pessoal, tô chegando aqui aonde a gente vai fazer igual a gente fez aqui, tá? E aqui, ó, eu coloquei o marcador. Caso você tenha dificuldade, tá, gente? Vocês podem fazer isso para facilitar. A dica que eu dou é que você pode vir aqui, ó,
contar dessa parte voltando, ó. Esses dois primeiros pontos, a gente vai fazer ponto alto sobre ponto alto. A gente pula um de espaço, foi o que eu tô fazendo, tá? Se você pular dois, você vai pular dois. Aqui no próximo, então, eu faço um ponto baixo, pulo um ponto de espaço. Então, esse daqui que tava o marcador, eu ainda preciso trabalhar o ponto alto sobre ele, ó. E aí, essa parte é toda em ponto alto. Claro que se você pular aqui, por exemplo, 2 pontos, então aqui, ó, você vai ter que deixar mais pontos, tá? Isso é opcional, se você quer ou não. Eu achei melhor só pulando só um, tá? Eu achei que ficou mais delicado. Senão eu teria que colocar mais correntinhas e eu não tava afim. Ó, e aí vai ficar o mesmo padrão do outro lado, ó. Os 2 pontinhos altos aqui dentro, ó, tá vendo? E aí, aqui você vai fazer as 2 correntes, ponto baixo, 2 correntes. Essa parte aqui, a gente não mexe nela. É como se fosse a referência lá, né, do nosso seio, tá? Então, nesse aqui e no outro lado de cá também, ó, nesses 2, a gente não mexe. Aí, a gente vai mexer o trabalhado aqui, ó, tá? Nessa parte aqui. Então, quando eu estiver chegando aqui, eu volto pra gente finalizar e começar a próxima carreira. Olha só, já tô chegando, então, aqui bem no finalzinho, né, da carreira. Então, aqui a gente vai fazer, ó, as 2 correntes, ponto baixo. 2 correntes, aqueles 2 pontinhos altos. Duas correntinhas, eu vou pular um ponto, vou vir no próximo e trabalhar um ponto baixo. 2 correntinhas, eu vou pular um ponto e vou fazer os 4 pontinhos altos finais que eu preciso aqui. Finalizando, então, essa carreira. E aqui agora? Aqui agora a gente sobe com as 3 correntes, vira o trabalho e começa tudo novamente. Aqui eu vou colocar outro aumento, ó. Eu vou ficar com 5 pontos aqui, que eu tô achando bem fininho. Então, nesse segundo ponto, eu coloco o aumento, ó. Coloquei 2 pontinhos altos no mesmo espaço. E aí, eu venho trabalhando aqui, ó. Ponto alto sobre ponto alto. Vou fazer 3 correntinhas. E vou voltar aqui naqueles 2 pontos, gente, ó. Vou trabalhar um ponto alto sobre cada pontinho alto desse, ó. 3 correntes. Puxando mais fio. E aí, eu volto a trabalhar. Essa carreira, lembrando, não muda, que é a parte do peito. A gente vai trabalhar ela ponto sobre ponto, tá? Ó, ficando dessa maneira. E aí, a gente vai seguindo, tá? Seguiu aqui normal, colocou o aumento. Aqui, ó, vai fazer do mesmo jeito, tá? Vai fazer as 3 correntes. Aqui é onde tem os 2 pontinhos. Vai fazer ponto alto sobre ponto alto, 3 correntes. Vai trabalhar aqui tudo normal, tudo igualzinho. De cá, vai fazer do mesmo jeito. Quando chegar na parte, vai fazer as 3 correntes, ponto alto sobre ponto alto. Seguiu até o final. E lembrando que aqui, ó, a gente faz aquele aumentozinho, né, nesse penúltimo ponto aqui, ficando com 5 pontos, tá? Mas se quiser manter 4 pontos, não tem problema não, tá, gente? Isso é opcional. Eu deixei 5 porque eu achei que ficou bem ralinho a pontinha aqui, tá? E depois também tem acabamento, né? Então, eu garanti que ficasse com 5. E aí, a gente volta trabalhando. Quando volta trabalhando, vai repetir a mesma carreira aqui do ponto, ó, tá? Só que aí, quando eu chegar aqui, ó, tá? Quando a gente chega aqui, ó, nessa parte, ó, que é o do centro, tá? Que nesse aqui a gente segue normal, que a gente não mexe nele, né? Aí, quando chega aqui na parte do centro, que é da cava, aqui a gente vai voltar a trabalhar essa repetição, igual tá aqui, ó, tá? Só que bem aqui pra cá, ó. Aqui vai fazer 2 pontos altos, vai pular um ponto, ponto baixo. Pula um ponto, repete tudo igualzinho.
Chegou aqui do outro lado, aproximando, vai repetir do mesmo jeito. Vou pegar o que tá pronto para vocês verem, tá? Que agora é só repetição do mesmo pontinho que a gente acabou de fazer. A gente está aqui, ó, nessa carreira aqui, ó, tá? Nessa carreirinha vazada, tá vendo, ó? Eu trabalhei as 3 correntes, os 2 pontos altos, segui aqui normal. Quando eu voltei, ó, eu já voltei com o ponto e já pus o ponto baixo, que é o que eu acabei de falar. E aqui, ó, ponto alto, sou ponto alto, ponto baixo aqui no centro, ponto baixo, ponto alto, sou ponto alto. Quando eu voltei, repeti, ó, você pode ver que eu fiquei com 3 espaços, ó. 1, 2, 3, tá? E aí, quando eu voltei no centro, eu já fiquei, ó, novamente com os 4, ó, que aqui eu coloquei um ponto baixo, né, ó, formei um desenho. Aqui eu formei outro desenho, 2, 3 desenhos, 4 desenhos. Aqui, ó, na parte do peito, então, tudo igualzinho. E de cá a gente permanece, tá, gente, ó. Eu fiz no meu um total de 3 repetições, tá? Ó, foram 3 repetições aqui nessa parte da cava. E aqui ficou, ó, quando eu finalizei com 4 espaços desse. Então, é só repetir até o comprimento que você precisa chegar aí pro seu seio, que dá ali para encontrar na região central do peito, tá? O meu, então, essa quantidade foi suficiente. Ah, mas se eu precisar de menos? Aí você para, tá, gente? Vamos supor, ó, que você tá fazendo um tamanho PP ou P. Um tamanho, uma pessoa que tem pouco seio, né? De repente, você faz somente até essa carreira aqui, ó. Aqui, ó, fiquei com 1, com 2, com 3, tá? Que nem eu parei aqui, ó. Eu parei nessa carreira, porque quando a gente for unir e a gente for voltar a trabalhar, ela vai ficar mais fácil de trabalhar. Então, tem que ser nessa carreira desse jeito, ó, tá? Quando você finalizar. Aí, você faz com menos carreira. Vai fazer G, 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 continua até alcançar. Lembra que no início do vídeo eu falei que o meu ficou essa parte aqui, ó, dessa parte aqui do busto, até aqui do outro lado, ó, que é das costas. Lembra que eu medi, deu 45 centímetros? O outro também vai dar 45. Isso quer dizer que se eu somar 45 com 45, eu vou ter a medida do meu busto, que é de 90, tá? Então, vai dar certinho pro meu tamanho. Então, se eu precisasse de 80 centímetros ou 70 centímetros, então, eu calculo aqui, ó, essa medida paralela aqui. Então, alcançou a metade do valor que você precisa do busto. Por exemplo, 70 eu vou precisar de quê? 35 centímetros aqui, para dar o tamanho que eu preciso. Então, eu trabalho essa parte com 35, a outra parte com 35, somando as duas dá 70. Assim, a gente vai fazendo com as medidas de acordo com o tamanho, tá? Então, eu vou seguir trabalhando, tá bem explicadinho, é somente isso. E quando eu concluir a outra parte igual a essa, eu vou voltar para te ensinar a fazer a alça, que aí a gente já deixa essa alça aqui toda prontinha, porque essa alça, a gente, na verdade, vai costurar ela aqui, ó, tá? Que aí a gente já vai deixar tudo pronto, essa parte aqui já vai ficar concluída, ó. Quando a gente terminar de fazer, não corta o seu fio, espera que eu vou voltar para te ensinar a já deixar essa alça pronta, tá? Mesmo que você esteja fazendo só um lado, a gente já vai deixar essa alça aqui na altura pronta. É somente ponto alto indo e voltando, a quantidade que quem quiser, tá? Então, o meu aqui eu já fiz, mas não fechei. Eu vou te ensinar a costurar ela, tá? O que falta é isso pra gente poder, então, tá montando, costurando aqui e descer a saia do vestido. Olha só, pessoal, então, após eu terminar, tá? De fazer, então, ó, ficando aqui com os 4 espaços, ó, tá? Mas se você precisar continuar, é da mesma forma. A carreirinha com 3 correntes, 2 pontos altos em cima do ponto alto. E segue do mesmo jeito, tá, gente? Até dar o comprimento que você precisa. Terminou o comprimento que você precisa, quando chega aqui no final, ó, aqui agora, a gente vai, então, tá trabalhando, né,
de novo, só que a gente vai trabalhar da seguinte forma, ó. Eu vou subir as 3 correntes aqui. Vira aqui o meu trabalho, ó, e sobre cada ponto alto, a gente vai fazer ponto alto. Isso aqui, gente, ó, é bem particular, tá? Isso aqui a gente vai fazer uma alça, após conseguir atingir o tamanho que precisa. Essa alça, ela tem que dar, para você dar altura até no ombro, e voltar, né, para a parte de trás, pra gente poder tá unindo. Então, eu medindo o meu aqui, eu gasto 15 centímetros, tá? Para poder tá dando o meu tamanho. 15 centímetros de altura, dando a volta, vai dar mais, tá? Como o fio costuma ceder um pouquinho, eu sempre desconto um pouquinho, em torno de 10 centímetros, para mim poder ficar legal. Então, aqui eu deixei os 5 pontos, que é o mesmo ponto aqui da referência de base, tá? Eu vou fazer essa alça minha mais grossinha, mas você pode fazer ela só com 3 pontinhos, só com 2 pontinhos, isso pode variar, isso aí depende muito do que você quer, tá? Para a sua peça. Então, eu vou trabalhando aqui, ó, 3 pontos, viro para cá, ponto alto sobre ponto alto, faço dessa forma, indo e voltando, até dar a quantidade que eu preciso, tá? Em torno aí, gente, que eu vou estar trabalhando aqui de 15 carreiras, tá? Para o meu tamanho, mas vocês fazem, mede, qualquer coisa coloca no corpo, tá? Mas se você estiver fazendo encomenda, você tem que saber a altura que tem da cava, né? Ali da altura até chegar no ombro da cliente. Aí você vai fazer isso dobrado. Eu sempre desconto 10 centímetros. Vamos supor que você precisa fazer 30 centímetros. Eu faço só 20, porque costuma lacear na medida quando você veste. Cada vez que você veste, ela laceia um pouquinho. Ah, mas se o fio não ceder, aí não precisa, tá? Aí você trabalha no tamanho que a cliente usa. Eu faço dessa forma as peças em crochê. Por isso que tudo que eu ensino, gente, eu ensino com a fita métrica, porque com a fita métrica você consegue trabalhar o seu tamanho, tá? Então, um tamanho P tem um tamanho dela, o M tem a dela, o tamanho G, o GG também tem o dela, tá? Não tem como eu passar essas medidas certinha para vocês, por quê? Porque aqui a gente trabalha a peça de acordo com o tamanho que a gente usa, né? Então, a minha referência, ou eu sempre faço no tamanho da minha filha, ou no meu tamanho, para poder aí ensinar vocês. Vou seguir trabalhando, então, essas carreiras, e quando finalizar, eu volto para te mostrar como que você vai costurar, como arrematar, porque quando a gente termina essa parte, aí a gente já vai partir para a união das duas partes, para já descer a saia do vestido. Trabalhei aqui, gente, o meu tamanho, tá? Fiz 14 carreiras pro meu tamanho, tá legal. E aí, você vai precisar deixar uma quantidade de fio, ó, que dá para costurar esses pontinhos, tá? Para passar na agulha sem ponta. Esse aqui é o meu lado, ó, do avesso, porque é onde eu comecei e tá aqui sem arrematar, que eu vou até explicar para vocês como que vocês vão fazer. Então, aqui eu vou vir, ó, com essa minha alça, vou posicionar ela aqui, ó, sobre esses pontos, pelo lado avesso, tá? Ó, verifica aí se tá tudo pelo lado avesso para fazer a costura. Por quê? Porque assim, gente, a gente tem a referência aqui do início, ó, tá? Então, eu vou costurar aqui, pontinho por pontinho, ó. Deixa eu tirar o meu dedo aqui que tá pegando, ó. Vou vir bem no pezinho aqui do ponto e vou passar, tá? Passou ele, eu vou reforçar essa costura aqui para que não tenha perigo de soltar. Vou pegar no mesmo ponto de lá com o ponto de cá, ó. E vou puxar dessa maneira. Ajusta o fio para ficar bem rentinho, bem certinho. E aqui agora, eu venho no ponto de cá e no ponto, ó, do outro lado, tá? E aí, é só ir costurando, gente, ó, não tem segredo não, ó. Costurinha simples, básica, tá? Como o meu aqui é um total de 5 pontos, eu vou costurando esses meus 5 pontinhos aqui. Terminou? Vou passar a costura aqui, ó, reforçando, então, esses meus pontinhos, ó.
Dessa forma, pode voltar trabalhando aqui se quiser, ó, dentro desses outros pontos para poder reforçar também. E aí, terminou. Quando você termina, aí você pode tirar, cortar o excesso, ó. Pode pegar a agulha com uma pontinha dessa, ó. Você vem em qualquer ponto aqui, ó, e passa ele entre os pontos, só para ficar ainda mais segura essa peça, tá? E aí, você vai dar aqui cerca de 2, 3 nozinhos, tá? Na sua peça, ó. Corta rente, deixando sobrar só uma pontinha, gente, porque aí a gente vai pingar aquela cola, ó. Aqui eu falei que ela é muito boa, então eu vou tirar aqui. Tem muito tempo que eu não uso a minha, tomara que ela não tenha ressecado, né? Ó, e aí a gente vem pingando a cola, tá vendo, ó? Ela tem essa pontinha do bico aqui, ó, que facilita muito. Ela não é muito baratinha, tá, gente? Confesso que eu acho ela cara. Tem também aquela universal, que é muito boa. Mas essa aqui, ela é econômica, porque tem esse furinho. E aí, você fecha, novamente guarda. Espera dar uma secadinha. E aí, a costura já ficou aqui pelo lado avesso, ó. Tem um lado da alça, então, pronto, tá? Aqui, gente, no centro, ó, você vai fechar também o seu círculo com o auxílio da agulha, ó. Você pega dentro dos pontinhos aqui, puxa somente uma laçadinha, faz aqui em torno de 2, 3 nozinhos também, ó, pra segurar, tá? E aí, você corta rente também. Então, quando você for fazer arremates da peça, eu faço dessa forma, tá? Tem gente que caminha com o fio entre os pontos e vai escondendo também, dá super certo. Eu já prefiro fazer assim e pingar a colinha aqui, ó, tá? Prendeu aqui. Esperou secar um pouquinho, tá pronto. Na outra peça faz do mesmo jeito. Então, o que que você vai fazer agora? Vai começar toda essa peça aqui de novo, tá? Ó, vou deixar a minha aqui aberta, secando. Começou a trabalhar tudo isso de novo, volta o vídeo se você tiver dificuldade. E aí, você me aguarda, porque aí a gente vai fazer a união da peça. Depois, a gente faz os acabamentos finais. Aí, a gente vai dar continuidade na saia desse vestido, pra, por último, a gente aplicar as franjas. Olha só, pessoal, coloquei aqui no manequim para vocês verem como que fica, tá? Como tá o andamento. Alfinetei ele aqui. A parte agora a gente vai, ó, costurar alguns pontinhos aqui, tá? Para começar a parte de baixo. Olha a lateral como que fica, tá? Do desenho, ó. E a parte de trás é igual, tá? Então, a partir de agora, a gente vai dar continuidade na peça. Vou deixar os acabamentos pro final. Vamos, então, unir essas partes, tanto na frente quanto atrás, para descermos a saia. Após você terminar, então, as duas partes, pessoal, fazer tudo do jeitinho que eu falei, ainda com a sua peça pelo lado avesso, tá? Aqui a minha peça tá toda pelo lado avesso. Por quê? Porque a gente vai costurar alguns pontinhos aqui, ó, para fechar, unindo essas partes, tanto aqui a parte das costas, ó, coloquei o marcador, quanto aqui na frente, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou só virar aqui para facilitar a costura, ó. Se você é iniciante, tem dificuldade, você pode, ó, colocar o marcador aqui, tá? Para tá fazendo essa costura. Eu vou costurar um total de 3 pontinhos desse, ó, tá? Se eu tiver dificuldade, eu ponho o marcador aqui, ó. E 3 do lado de cá. Aí, eu torno pôr o marcador do lado de cá. Como aqui eu já tenho o hábito, o costume de eu fazer, eu já vou estar costurando. Ah, professora, mas não pode costurar mais pontos? Pode, tá, gente? É livre, a quantidade que você quiser. Então, eu vou costurar só por 3 pontinhos aqui, ó. Coloca fio suficiente que dê para fazer essa costura. Pega dentro do ponto aqui. Lembrando que a peça minha está pelo lado avesso, a sua também deve estar, tá? Toma cuidado aí
para não fazer essa parte estando pelo direito, ter que desmanchar depois, tá? Pera aí que meu fio soltou, ele tem que ficar bem certinho aqui, ó. Então, vamos lá, vou pegar aqui no ponto terceiro e também aqui no ponto terceiro. Passou aqui o seu fio, eu vou amarrar ele aqui para não soltar, porque o fio da cordonê, ele é maravilhoso, mas ele escorrega. Então, se eu não travo ele aqui agora, ó, tá? Ó, travando, tá vendo? Travando é o quê? Vou dar 2 nozinhos aqui, para não soltar mais. E aí, a gente começa, então, a costurar, tá? Ó, vou pegar ainda dentro do mesmo ponto, no mesmo ponto do lado de cá, e vou passar a costura. Vou vir aqui no segundo ponto aqui, com o segundo ponto lá, vou passar a costura. E aí, eu vou soltando o fio de acordo, ó, que eu vou trabalhando, eu vou puxando ele aqui, tá, gente, ó. E aí, eu continuo. Vou no próximo ponto aqui e no outro ponto, ó. Cheguei na parte que tem as correntinhas. A gente vai costurar também, pegando dentro dessas 2 correntinhas. É serviço, gente, que você tem que fazer com calma, com paciência, tá? Ó, cheguei do outro lado, ponto alto com ponto alto. De novo, ponto alto com ponto alto. E pelo último ponto, se você fizer com mais, você vai a mesma quantidade. Se você fizer de um lado, você faz do outro. Ó, vou reforçar passando por cima, tá vendo, ó? Ó, o fio tá por cima do ponto, eu levo ele sobre o ponto, volto reforçando aqui, ó. Ponto sobre ponto, tá? Corrente sobre corrente. Aí, como já tá bem costurado, você só volta com o fio, ó, pra facilitar. E aí, a gente já encontra, ó, aqui com ele do outro lado, ó. E já pode aqui, ó, fazer de 2 a 3 nozinhos e pingar a colinha depois, tá? Costurei desse lado, você vai fazer a mesma coisa do outro lado, ó. Cortei rente aqui, cortei rente do lado de cá. Costurou do outro lado, aí sim, você vira a peça pelo lado direito, que a gente vai começar a trabalhar, então, a parte da saia. Pessoal, é o seguinte, após você ter virado aí a sua peça pela frente, né? Depois da gente ter feito a costura dos 2 lados, frente e costa, aqui a gente tá naquela parte, ó, da nossa cava, tá vendo, ó? A abertura aqui. Então, você vai vir dentro desse leque aqui do meio, ó, tá vendo? Dentro dele, amarrar o fio e a gente vai começar a trabalhar aqui de forma circular, tá? Então, aqui dentro desse leque, você vai fazer o seguinte, você vai fazer aqui agora 2 pontinhos, espera aí que eu não quero pegar a ponta que eu deixei, depois eu arremato ela, tá? Do mesmo jeito que eu já ensinei, ó. Vou subir, então, 3 correntinhas e mais uma aqui, que vai dar a altura, né, de um ponto alto, as 3 correntes, e mais um, vai ficar com 2. Quando a gente terminar a carreira, a gente completa ele aqui, ok? Então, vamos lá, vou fazer aqui 2 correntes, vou pular 2 pontinhos altos e vou trabalhar 2 pontinhos. 2 correntes, vou pular 2 pontos e vou fazer aqui um ponto alto para cada ponto. A gente precisa calcular a forma que dê certo para finalizar com 2 aqui. Se você precisar aqui, por exemplo, pular somente um, tá? O importante é que tenha 2 aqui, ó. Então, vamos lá. Não tem problema, tá? Se você precisar pular só um. O importante é que você consiga finalizar, ó, essa carreira sobrando. Aqui no meu, se eu pular 2 agora, ó, não vai sobrar, tá vendo? Vai ficar só um ponto, eu não quero. Eu quero que termine em 2 pontos altos aqui. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pular somente um ponto aqui, vou vir aqui dentro, ó, e vou trabalhar 2. Fazer 2 correntes, e aqui vai ficar só um sozinho de novo, não tem problema. E aí, aqui, eu trabalho 2, ó.
fazer 2 correntinhas. Só que aqui é aquela parte, tá vendo? Que a gente colocou aquele ponto baixo. Então, ele tem 3. Vou seguir mantendo com 3 por enquanto. Eu só quero igualar essa minha parte aqui da carreira. Vou fazer aqui 3 novamente. Deixa eu puxar aqui mais fio. Venho aqui e trabalho novamente, ó. E eu vou fazendo desta forma, gente, até chegar lá no encontro aonde a gente costurou, ó, até chegar aqui. Então, aqui a gente vai repetindo e a gente vai fazendo de 2 em 2, e na hora que precisar também de pular só um, não tem problema. Quando eu estiver chegando perto aqui da curvinha, ó, da onde a gente costurou, eu volto, que a gente vai fazer diferente. Olha só, pessoal, tô chegando bem na curva, tá? Onde a gente costurou. Vim trabalhando os meus pontos, ó. Olha o que que aconteceu. Aqui sobrou um pontinho, tá? E aqui também, ó, ficou somente um. Por quê? Porque não dava para mim pular os dois, porque eu não quero, aqui eu quero diminuir. Então, aqui, ó, quando a gente chega nesse encontro, a gente vai fazer a diminuição da seguinte forma. A gente vai deixar aqui, ó, um ponto alto, aonde a gente costurou, e aqui do outro lado, ó, a gente também vai deixar um ponto alto. Então, eu volto a trabalhar nesse, sem fazer corrente, sem nada, após você ter feito esses 2 pontos altos. Então, você já passa aqui pro próximo ponto aqui, ó, seguinte, e trabalha, então, 2 pontinhos altos, ó. Um para cada pontinho de base. Ó, ficando dessa forma aqui. Assim, a gente vai diminuir essa parte, que o objetivo aqui é essa mesmo, tá, gente? Então, ó, ficou um ponto alto sem trabalhar, a costura do ponto e o ponto alto do lado de cá. Um grupinho com 3 pontinhos, tá? Então, a gente não fez correntinha nem nada, já passou pro outro lado. Agora, a gente segue normal, 2 correntes, pulo 2 pontos e começo tudo de novo, tá? Se você quiser seguir o mesmo padrão que tá, pode seguir. E aí, o demais, o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer aqui do mesmo jeito, ó. 2 pontos, as 3 correntes, 2 pontos, as 3 correntes, 2 pontos. Passou até chegar aqui do outro lado, ó, tá? E você vai distribuindo. E aqui dentro onde tem as correntinhas, a gente vai fazer um leque de 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontinhos altos. Volta a trabalhar do outro lado do mesmo jeito. Chegou aqui na diminuição, ó, lá naquela parte, deixa eu localizar aqui para te mostrar aqui, ó. Chegou na parte da costura, tá? Que é porque tá do lado avesso para mim. A gente vai fazer do mesmo esquema, vai pular os 3 pontinhos, tá? E aí, segue até chegar aqui, gente, ó, onde a gente começou, que amarrou o fio pra gente finalizar a outra parte do leque para começar a carreira seguinte. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou contornar do mesmo jeito e vou te encontrar bem aqui. Olha só, pessoal, cheguei aqui no finalzinho da carreira, tá? Aqui dentro, ó, a gente já coloquei os 2 pontinhos altos. E pra gente finalizar aqui, ó, você vai dar a laçadinha na agulha, como se fosse fazer o ponto alto. Vai vir aqui, ó, na terceira correntinha, aquela que você fez, ó, e vai puxar a laçada, vai ficar com 3, ó. Tiro tudo de uma única vez. Dessa forma, eu já tô bem no meio do meu leque para começá-lo de novo, tá? Então, aqui eu já subo, ó, 3 correntes. Vou vir dentro aqui do espaço, ó, e fazer mais um ponto alto. Ficando assim com 2, certo? E agora, essa carreira a gente vai fazer ela toda em ponto alto. Então, para cada ponto de base aqui, ó, eu vou fazer um ponto alto. Aqui não tem 2 correntes, você pode pegar dentro do ponto, ó.
ou pode fazer diretamente, tá? Sem precisar pegar dentro do ponto alto, fazendo assim, ó. Tem essas duas opções, tá? E em cima do ponto alto, trabalhar ponto alto. Aqui na frente, ó, quero mostrar pra vocês. Lembra que aqui, ó, aonde a gente fez, a gente não pôs 3 correntinhas para ficar igual, para equilibrar? Aí, você vai colocar 3 ponto alto, tá? Quando eu estiver chegando aqui, ó, na parte da frente, que é a parte que a gente diminui, eu volto. Trabalhei, então, os pontinhos altos, pessoal, ó, na onde tinha 3, coloquei. E aqui eu cheguei no centro, ó, que é aquela parte que a gente tá diminuindo, né? Então, eu vou diminuir somente 2 pontinhos aqui agora, tá? Ó, eu vou pegar dentro desse, fazer um ponto alto sem finalizar. E vou vir dentro do próximo, trabalhar um ponto alto sem finalizar, ó. E aí, eu fecho tudo de uma única vez, tá? E aí, eu volto trabalhando normal, ponto alto sobre ponto alto. Aonde tem 2, eu vou colocar 2. E naquela parte, então, aqui, ó, mais à frente, que a gente tem o grupinho aqui, ó, tá? Da base da referência, ó. Aqui tem 3 correntes, então, eu vou pôr 3 ponto alto. Chegou aqui no centro, vai fazer leque sobre leque. Não esquece que nesses pontos altos do leque, você também trabalha ponto alto sobre ele, tá? Leque sobre leque, volta trabalhando ponto alto sobre ponto alto, na parte que tem 3 correntes, sempre coloca, até chegar no final. Aí, no final, eu vou encontrar vocês, porque aí a gente vai mudar a carreira, eu vou te explicar o que que a gente vai fazer. Olha só, pessoal, então aqui eu cheguei no final, ó, eu tenho já os 2 pontos, então a gente completa aqui dentro do espaço com mais 2 pontos, ó. Fiz um, fiz 2. E agora, a gente dá a laçada como se fosse fazer o ponto alto, vem aqui na terceira correntinha, puxa a laçada, fica com 3, tiro tudo de uma única vez. Fiquei aqui no meio. Então, aqui agora, ó, eu vou fazer 3 correntinhas, que equivale a um ponto alto. E o que que eu vou fazer aqui agora? A gente vai mudar um pouquinho só, tá? Vou fazer uma corrente de separação. E aí, depois a gente vai finalizar, então, esse Vzinho. A gente vai pular o primeiro, vai vir aqui no próximo e vai trabalhar um ponto alto sobre ele. Uma corrente de separação, laçada na agulha, pula um ponto, vem no próximo e trabalha sobre ele. A gente vai fazer, ó, o famoso ponto filé, tá? Se você quiser fazer com 2 correntinhas pulando 2 pontos, pode, porém, eu acho que fica muito largo, tá vendo? Olha só, vou fazer um aqui de exemplo pra você ver, ó. Vou pular 1, 2, vou vir no terceiro, tá? Ó, pra você comparar, ó a diferença. Eu gosto de peças mais delicadas, mas se você quiser fazer com o espaço pulando 2, não tem problema, tá? Então, eu vou desmanchar, porque o meu, eu quero pular somente um pontinho. Então, tem essas duas opções, tá? Ó, uma corrente, pulo um de base. Ah, professora, e lá no final, se não der certo? Se no final aqui, ó, que é bem na parte da frente, tá vendo, ó? Não der para finalizar, porque quando a gente chega aqui no final, a gente então tem que fechar os pontinhos juntos. Eu vou chegar aqui e vou te mostrar como que você pode fazer, tá? Eu vou seguir aqui só fazendo isso. Olha só, pessoal, cheguei então na parte aqui central da frente, ó, tá? Naquela região do peito. Então, aqui a gente vai seguir diminuindo. As demais carreiras, a diminuição é do mesmo jeito, tá, gente? É da mesma forma, para não ficar um vídeo tão repetitivo, tá? Então, a gente diminui na região da frente das costas, né? Onde a gente costurou a parte central aqui. E nas laterais, então, a gente sempre vai fazer o leque, né? Eu vou te mostrar como vai ficar o leque. E depois a gente vai repetindo carreiras dessa telinha, tá? Então, a gente vai fazer uma quantidade generosa dessas carreiras.
E depois a gente vai aplicar, então, as franjas, mas eu volto para ensinar como também a gente vai diminuir, porque a gente precisa diminuir, né, para deixar ela ali retinha para quem quiser. Quem não quiser e quiser ela nesse formato de triângulo, tudo certo, é só aplicar as franjas e tá beleza, tá? Então, vamos lá, ó, vou aproximar aqui para vocês verem o que que a gente vai fazer aqui agora. Aqui é o meu meio, ó, tá? Onde a gente fechou aqueles dois pontinhos altos juntos. Então, aqui eu tenho um. A gente não tá fazendo um ponto alto, pulando um de base, então, esse aqui a gente tem que pular, tá? Então, esse aqui, ó, eu tenho que fazer o ponto alto sobre ele. Então, a partir desse ponto, eu vou diminuir. Então, aqui, ó, pulei um ponto de base, eu vou vir nesse aqui e vou trabalhar um ponto alto sem finalizar. A gente vai pular esse ponto que tá aqui do lado da diminuição, ó, que a gente diminuiu. Então, pulo esse e venho sobre ele. Trabalho um ponto alto sem finalizar, ficando assim. Laçada na agulha, vou pular esse ponto aqui depois dessa diminuição e vou vir no próximo, trabalhando um ponto alto, ó. Então, aqui, ó, eu tenho 4 laçadinhas na minha agulha. Eu venho e tiro tudo isso de uma única vez, ficando dessa forma. Faço uma corrente de separação, pulo esse ponto aqui, venho no próximo e trabalho o meu ponto alto. E volto trabalhando normal, ó, um ponto alto, por um de base, venho no próximo. Um ponto de corrente, pulo um de base, venho no próximo, trabalho o ponto alto sobre ele. Vou colocar sobre a mesa aqui para vocês verem como que ficou. Então, agora eu fiquei com os 3 pontinhos juntos. Então, quer dizer que na próxima carreira, ó, quando a gente vier trabalhar, a gente vai diminuir. Então, a gente faz o ponto alto aqui normal. Quando chegar nesse ponto aqui, a gente vai fazer ponto alto, vai fazer aqui ponto alto e vai fazer aqui ponto alto. E vai fechar tudo de uma única vez, igual eu fiz aqui, tá? A única diferença dessa carreira para esta carreira é que nessa carreira aqui de base a gente tinha somente pontos altos, né? Essa daqui não, essa daqui eu já tenho os pontos certinho. Então, ó, essa correntinha que tá aqui de cada lado, ó, que a gente deixou, ela é a diminuição, tá? Que a gente não mexe. Então, a gente faz aqui, ó, um ponto alto sem finalizar. Dentro desse grupinho de 3, um ponto alto sem finalizar. Dentro do próximo, um ponto alto sem finalizar, fecha tudo e continua trabalhando ponto alto sobre ponto alto. Porque vai ser somente isso, ponto alto sobre ponto alto, correntinha, ponto alto sobre ponto alto, correntinha, tá, gente? Vai ser esse mesmo padrão aqui. E aí, é só seguir o comprimento desejado. E dentro aqui do leque, vai ser sempre um Vzinho. Então, eu vou trabalhar aqui agora a sequência, ó, até chegar aqui no leque, que aí eu te mostro como que fica o Vzinho, tá? Para você não se perder. Olha só, eu cheguei aqui dentro do espaço, né, onde a gente tá pondo aquele aumento do leque, que a gente sempre aumenta, tá? Só que a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer, ó, o ponto alto, deixa eu puxar aqui mais fio, a corrente e o ponto alto aqui dentro, ó. A gente vai seguir o mesmo padrão. Quando a gente estiver trabalhando dentro do nosso Vzinho aqui, que eu vou chamar, tá? Ele é como se fosse o aumento, a gente sempre vai fazer aqui dentro esse Vzinho, tá, gente? Ó, independente, terminou aqui, vai fazer o Vzinho aqui dentro, sempre vai fazer esse Vzinho dentro dele. Aí, eu faço a corrente, pulo esse pontinho primeiro aqui e vou vir no segundo, ó, e vou trabalhar. E aí, volto trabalhando normal, tá? Ah, mas o meu não deu certo, a conta, eu cheguei no final com um ponto alto. Não tem problema, tá, gente? Ó, não tem problema nenhum se você finalizar aqui no último ponto, mesmo assim, faz a correntinha e faz o Vzinho desse jeito, tá? Essa parte, ela abre e na frente ela fecha, tá? Então, esse aumento aqui faz com que a gente abra a peça um pouquinho. Se você quiser fazer o leque normal com 2 pontos altos, pode? Pode também, não tem problema nenhum, tá, gente? Essa parte é legal, porque depois a gente vai aplicar franjas, ninguém nem vai ver o que você trabalhou aqui,
tá? Então, não tem problema se quiser fazer leque, se quiser fazer, se terminar aqui em cima do ponto, tá? Para fazer o Vzinho. Então, não tem problema, ok? Então, aqui eu vou seguir normal. Quando eu chegar na diminuição, vou fazer igual eu fiz aqui, ó, do mesmo jeitinho. Eu vou te encontrar no final mais uma vez para te direcionar como finalizar e começar a próxima carreira. Olha só, pessoal, então cheguei aqui no final novamente, ó. O meu deu certinho. Se por um acaso o seu ficar sobrando 2, não tem problema, você já vem direto, ó. E trabalha o ponto alto do mesmo jeito, ó. Fez o ponto alto, laçada na agulha, vem na terceira correntinha, ó. Cuidado para não pegar aqui, porque tem uma que é de separação. Lembra que a gente fez 4? Fecha tudo de uma única vez. E aí, começa de novo, ó. 3 para dar altura de um ponto. Uma de separação. Laçada na agulha. Lembra que eu falei que você vai trabalhar em cima dos pontos altos? Então, em cima desse aqui, ó, que a gente trabalhou o Vzinho, você já vai trabalhar. E essa parte aqui é aumento, tá, gente? Não esqueçam. Ó, uma corrente, ponto alto sobre ponto alto. Uma corrente, deixa eu puxar mais fio. Ponto alto sobre ponto alto, ó, tá? E aí, gente, vai ser só isso, tá? A gente só vai repetir isso. E toda vez que chegar aqui no encontro, a gente vai fechar esse ponto com esse e com esse junto, tá? Ponto alto, aonde uniu, ponto alto. Na próxima vai ficar desse mesmo jeito, ó, tá? Então, vai ser essas repetições até dar o comprimento que você deseja. Deu o comprimento que você deseja, aí eu volto, tá? Eu vou falar quantas carreiras que eu fiz. E aí, a gente vai, então, trabalhar de forma fechando, tá? Para não ficar o bico, o triângulo, no caso. Se você quer, não tem problema, você deixa, ok? Então, eu vou fazer o meu e volto para a gente poder, então, continuar e te falo em centímetros, quantos centímetros ficou, quantas carreiras eu fiz na prática, tá? Uma dica que eu sempre dou, se você estiver achando que tá chegando na região do quadril e não quer mexer no seu ponto, a dica que eu dou é a troca da agulha, tá? Eu tô trabalhando com a 2. Se chegar na parte do quadril eu ver que não tá legal, eu vou pegar a agulha 2,5 ou até mesmo a de número 3, para me poder dar continuidade no comprimento, tá? Ela faz com que a peça abra um pouco, tá? Sem eu ter que alterar no meu ponto, ok? Então, vou continuar aqui esse projeto. E aí, no final, quando der o comprimento, eu volto. Voltei, pessoal, olha só. Então, aqui eu trabalhei as carreiras. Aqui é a parte que eu diminuí, tá? Ó. E essa parte aqui é a parte que a gente aumentou. Vou virar para vocês verem os aumentos, ó. Ficou perfeito, gente. Não troquei agulha nem nada, vesti no corpo, casou perfeitamente. Porque quando a gente coloca esses aumentinhos aqui, ó, ela automaticamente abre. Quantas carreiras eu fiz com a tensão do meu ponto usando a agulha 2? 20 carreiras, tá? Tem um total de 20 carreiras aqui, ó, desde essa primeira aqui. Então, eu expliquei como fazer, né, a diminuição, como fazer o aumento. Trabalhei, então, o comprimento que eu precisava, que deu 30 centímetros, tá? Eu sou baixinha, tá, gente? Eu vou deixar essa ressalva aqui pra vocês. Eu tenho 1,50 m, tô fazendo no meu tamanho. Então, quando você alcançar o comprimento que você quer, se você quer ela midi, no joelho, longo, tá, gente? Então, aí quando der o seu tamanho, você para. E aqui agora, se você quiser deixar assim, ó, esse formato, tá? Tem gente que gosta, tá? Eu particularmente não gosto, não curto muito. Mas se você gosta nesse formatinho aqui aberto, tá? Formato de triângulo que eu chamo.
é só aguardar, passar uma carreira em pontos baixos por toda a circunferência e aguardar que a gente vai fazer a aplicação, então, das franjas. Eu vou mostrar para vocês como que faz. Agora, se você não quer assim, com essa abertura, quer fechar essa parte aqui, deixar ela reta, aí você continua na aula aqui comigo, combinado? Então, trabalhar das minhas 20 carreiras para o meu tamanho, que eu quis, né? Que eu alcancei o tamanho, o comprimento que eu desejo, eu voltei trabalhando normal, ó. Dentro do espaço aqui mesmo onde a gente finalizou, eu fiz as 4 correntinhas, ponto sobre ponto, ó. Chegou aqui no meio, eu fechei aqueles 3 pontos junto, ó. O ponto alto antes do encontro, ó. Esse ponto alto. E fechei os 3 pontinhos junto aqui, ó. A gente sempre prega, né? A parte que a gente diminuiu, um ponto antes e um ponto depois, fecha tudo junto. E aí, eu segui trabalhando, né? Os pontinhos tudo igual. Quando eu cheguei aqui nessa parte, ó, que é aquela parte do aumento, tá vendo, ó? A gente vai trabalhar até dentro do Vzinho, ó. Aqui é onde eu iria colocar o aumento, né? Se eu fosse continuar a carreira. Como eu não vou continuar a carreira agora, o que que eu vou fazer? Eu simplesmente... A gente, então, aqui, pessoal, ó, a gente vai fazer o seguinte. Terminou a carreira, vai subir, então, ó, 2 correntinhas somente, tá? Porque eu quero diminuir no início e no final dessa carreira e também lá no meio, né? No centro, que a gente já vem diminuindo. Ó, vou fazer o ponto alto aqui normal. Vai ficar assim, tá? Somente 2 correntinhas, não coloca 3. Aí, eu faço a correntinha, ponto alto, sobre ponto alto e sigo normal até o final da carreira. Lembrando de diminuir aqui no centro, ó, tá? Sempre do mesmo jeito, não muda nada aqui no centro, tá? As diminuições nos 3 pontos, ó, esse aqui no do meio e no de cá, sempre a gente vai fechar esses pontos juntos. Vou te encontrar mais uma vez no final pra gente finalizar junto essa carreira. E aí, eu vou te ver só no finalzinho pra te mostrar como finaliza. Olha só, pessoal, tô chegando aqui no final novamente da carreira, ó. Tem os 2 pontos aqui que a gente fechou, que tá junto, ó, tá? Então, aqui agora, o que que você vai fazer? Você vai vir aqui, ó, vai fazer a corrente normal. Esse ponto alto aqui, você vai trabalhar ele, ó, e não vai finalizar, tá? Vai ficar com 2 laçadas na agulha. Aqui é aquele grupinho que tem 2 pontos altos, um tá do ladinho do outro. Então, você vai vir em cima desse aqui, ó, tá? Que tá aqui do lado. Você vai esquecer esse aqui sozinho e vai fechar ele, ó, junto, ó. Fiz o ponto alto sem finalizar, tô com 3 laçadas na agulha. Aí, você vai tirar tudo de uma única vez, assim, ó, tá? Então, aqui a gente fechou uma carreira e diminuiu um ponto. Aí, aqui, o que que você vai fazer? Você vai fazer 2 correntinhas somente, tá? Não faça 3, porque senão não dá certo, gente. Vira o trabalho, esquece aqui esses pontos que você trabalhou, vem sem fazer corrente, sem nada, dentro do próximo ponto aqui do lado, ó. E trabalha o ponto alto sobre ele, ó. Trabalhou o ponto alto, ó, ele vai ficar assim, tá? A ideia é essa mesmo, diminuir. Faz a corrente. Aí, volta a trabalhar igual. Chegou lá no final, vai fazer igual eu acabei de ensinar aqui, ó. Vai fechar os 2 pontinhos juntos, subir 2 correntinhas e voltar. A gente vai fazendo essa repetição, indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Olha só, pessoal, então aqui eu vim seguindo, ó, diminuindo as carreiras, tá? Já cheguei bem no finalzinho aqui, ó, vou aproximar para vocês verem, ó, como que ficou, ó. A diminuição no início, a diminuição aqui no final. Aí, do lado, eu tenho 2 pontos altos aqui, tem aquele grupinho de 3 fechado junto do lado de cá e um sozinho aqui, tá? Tem problemas ficar assim, não. O que que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai virar, eu deixei para fazer essa última carreira aqui com vocês, para vocês poderem entender, tá? Ó, a gente virou o trabalho, aqui eu já subi, ó, as 2 correntinhas, como a gente já vem fazendo, tá?
Então, nesse ponto alto aqui do lado, a gente vai fazer, então, um ponto alto normal, né? É a diminuição, né, que a gente fez. Aqui agora, ó, se você observar, aqui eu já tenho que diminuir esse ponto com esse e com esse, né? Aquele grupinho de 3 pontos que a gente diminui. Então, aqui eu faço uma corrente normal, vou vir aqui fazer o ponto alto, não vou finalizar. Vou vir aqui dentro daquele grupo do centro, ó, eu pego bem aqui em cima do ponto, ó, faço o ponto alto sem finalizar e vou no próximo, ó, para também fazer o ponto alto sem finalizar. Com as 4 laçadinhas na agulha, eu tiro tudo de uma única vez, faço uma correntinha e aqui agora, ó, se você observar, só vai restar aquela diminuição. Então, dentro desse ponto alto aqui, ó, eu venho e trabalho um ponto alto sobre ele, ó. Eu vou ficar dessa forma aqui na última carreira, tá, gente, ó? Desse jeitinho que eu fiquei, tá? Então, aqui agora, o que que eu vou fazer? Eu vou simplesmente, ó, fazer uma correntinha aqui, vou cortar o fio, vou puxar, tá? Ó, deixei uma quantidade generosa para depois eu arrematar, tá? E aí, eu vou começar tudo de novo lá do outro lado, fazer todas essas repetições de diminuição do mesmo jeito, prendendo o fio, vou mostrar já já para vocês. E aí, a gente recomeça. Então, eu vou lá mostrar para vocês como recomeçar. E aí, eu vou fazer essa sequência tudo novamente e finalizar do mesmo jeito que eu finalizei aqui. Aí, quando eu estiver finalizando, aí eu vou voltar, a gente vai fazer a carreira de acabamento, para depois fazer os outros acabamentos para começar a franja, né? Que é o que falta. Combinado? Então, vamos lá, continuar. Olha só, pessoal, então, como que você vai fazer do outro lado? A mesma coisa. Você vai vir aqui dentro daquele Vzinho, ó, aonde a gente foi colocando os aumentos, tá? E aí, aqui, ó, no mesmo espaço, tá vendo, ó? Aqui tá o que eu já trabalhei. E aqui agora eu vou subir, então, nessa primeira carreira aqui, as 3 correntinhas. Vou vir aqui dentro, ó, desse ponto que tá aqui do lado. Vou fazer um ponto alto sobre ele, uma corrente e volto a trabalhar ponto sobre ponto. Lá no final, da mesma forma, né? A gente vai trabalhar tudo igual, tá, gente? Ó, vou até do outro lado. Deixa eu localizar aqui, porque o espaço meu é pouco. Aqui no centro, a gente continua diminuindo, pegando um ponto aqui, no meio e no de cá, até a gente acabar, tá? Igual a gente fez lá do outro lado, ó. Aqui é aonde, ó, aonde a gente começou aquele aqui, ó. Esse ponto aqui é aonde a gente, então, fez o Vzinho, ó, tá? Então, o que que você vai fazer? Você vai voltar dentro dele, ó, no mesmo espaço aqui, ó, que a gente fez. Aí, a gente volta, tá? Se você tiver dificuldade, ó, de localizar, coloca marcador, ó. Aqui tá o meu ponto. Lembra que aqui, quando a gente começou, a gente subia já em cima do espaço, do Vzinho, ó. Aqui tá o meu Vzinho, o meu ponto alto tá aqui dentro dele, ó, tá? Então, eu pus o marcador aqui pra mim não me perder. Eu vou trabalhar o último ponto alto aqui dentro, subo 2 correntinhas, fecho com outro ponto e volto, diminuo. Lá no final, fecho os 2 pontos altos juntos. Subo 2 correntinhas e volto. Vai intercalando até finalizar do mesmo processo que a gente fez aqui, ó. Desse lado, ó. Fecho os pontos juntos, sempre fechando juntos até finalizar o último ponto, tá? E aí, eu volto, não corte o fio nem nada, pra gente já passar o acabamento aqui e finalizar essa etapa. Fazer os acabamentos finais em cima também, pra gente, então, aplicar a franja. Eu mostro pra vocês, demonstrando e dou dicas sobre as franjas aqui. Vou pôr no manequim também pra vocês verem, sem as franjas, como que ele fica. Olha só, pessoal, terminei, então, aqui o comprimento do outro lado, ó. Fiquei igualzinho tava lá, fechei os pontos juntos, tá? E aqui agora? Aqui agora eu vou virar a peça, ó, vou te mostrar o quanto que ela fica certinha, tá? Ó, ela fica reta, tá, gente? Aqui agora a gente ainda vai acertar com a carreira de acabamento, tá? Aqui eu vou fazer o seguinte, ó, após eu ter virado, eu vou fazer aqui uma correntinha para dar espaço, para facilitar, tá?
Venho dentro desse ponto aqui e faço um ponto baixo. Vou vir aqui entre meus pontos, ponto baixo. Aqui é onde a gente juntou esses pontos, ó, ponto baixo. No espaço, ponto baixo. Entre esses pontos aqui, ó, ponto baixo. Aqui você vai distribuindo, ó. À medida que você for trabalhando, ó, você vai distribuindo o ponto. Porque aqui, ó, se você observar, é onde a gente fez aquelas diminuição e o ponto vai ficar deitado mesmo. Então, você vai preenchendo, ó, com ponto baixo, para finalizar aqui a carreira, tá? O acabamento. Inclusive, gente, lá em cima, você vai fazer do mesmo jeito, tá? Olha só, a gente vai trabalhar aqui somente ponto baixo. Se você quiser fazer mais de uma carreira, fique à vontade, tá? Eu vou fazer só uma, você sabe por quê? Porque a gente vai preencher tudo com franjas, né? Então, ninguém vai ver esse acabamento aqui. Mas eu gosto das minhas peças com acabamento. E se você também não gosta de franja, não quer colocar franja, então já fica um vestido pronto, né? Basta você aplicar forro nele ou como saída de banho, né? Que aí pode usar com biquíni, também é outra opção. Então, aqui, gente, não tem segredo, ó. Passou a carreira de fora a fora em ponto baixo, ó. Quando chega no encontro, vou virar aqui para mostrar para vocês, ó. Aqui é o encontro, ó. Você vai ver, ó, você vai perceber que a gente deitou o ponto, ó. Um veio para cá e o outro veio para cá, dá certinho. Você só vai vir continuar trabalhando aqui, ó, ponto baixo. Percorrer toda a carreira. Quando chegar lá no final, aí você vai fazer uma correntinha, arrematar o fio, tá? Da forma que eu já ensinei no tutorial aqui antes disso, tá? E vai estar pronto. Vai ficar uma peça belíssima. E aí, a gente vai aplicar as franjas, que é o que resta, tá? O que falta. E aqui em cima, gente, ó, é a mesma coisa. Terminou aí, arrematou o fio, você pode amarrar em qualquer lugar. Eu gosto de colocar aqui, ó, na parte, ó, mais escondida, tá? A parte de cima, vocês podem começar pelo ombro, que fica mais discreto, tá? E aqui, ó, também no centro aqui, ó, da cava, você vai passar somente ponto baixo, vai distribuindo os pontinhos baixos circular. Pode fazer uma ou duas carreiras, que também dá super certo, tá? Então, para não ficar tão repetitivo, tá? O vídeo. E aqui também, gente, ó, na parte da frente, ponto baixo, tá? Vai fazendo pontinho baixo em cada ponto, como acabamento, ou o bico de sua preferência, que você quiser aí. De repente, você quer fazer um ponto tombadinho, quer fazer leque, tá, gente? Fica livre os acabamentos aqui para você fazer. Eu vou fazer o mesmo que eu tô fazendo aqui na saia, somente pontinho baixo aqui por toda a circunferência. Aí, eu vou pôr no manequim para vocês verem o resultado do vestido sem nada, sem franja, sem nada. Porque aí, a gente vai aplicar as franjas, tá? Porque é a parte mais demorada que eu acho de uma peça de crochê. Não é nem tanto fazer o vestido, e sim a aplicação das franjas. Gente do céu, acho que demora demais. Mas faço com maior gosto, tá? Para ver o resultado final. Então, vou finalizar essa parte só de acabamento aqui em ponto baixo e volto com vocês pra gente poder aplicar a franja. Olha só, pessoal, aqui eu passei então a carreirinha toda em ponto baixo, só uma carreira mesmo, tá, gente? Pra poder finalizar, ó. Aqui também na lateral, tá? Somente isso. Aqui eu coloquei até uma franja, ó. Agora a gente vai pôr franja, né? Então, eu coloquei uma aqui só para poder mostrar para vocês como que vai ser o esquema. O comprimento do vestido, ó, tá? Tá retinho lá embaixo. E aqui agora é só franja, são camadas. Quanto mais camadas você fizer, mais bonito fica. A gente só acerta essas franjas depois que a peça tá preenchida. Por quê? Aqui, ó, se você ver, essa franja vai ficar um pouco maior, tá vendo, ó? Aí, na medida que eu for trabalhando aqui, ó, eu vou descendo, tá? Eu tô fazendo sobre esse ponto alto, ó. A gente vai descer até aqui no encontro, ó, da onde a gente colocou o aumento, tá vendo, ó? E aí, aqui eu pus marcadores, só pra você ver o que é que eu vou fazer. Eu quero fazer 3 camadas.
de franjas. Concluiu essa primeira, aí eu vou partir para a segunda, tá? Eu vou ter que deixar uma sem trabalhar, para dar aquele efeito igual tá na peça de inspiração, tá? E aí a gente vem e trabalha mais uma aqui. Aí essa eu vou fazer a maior que tem, tá? Mas aqui eu poderia fazer quantas camadas eu quisesse. Devido ao meu pouco tempo, eu vou colocar 3 camadas, umas franjas um pouco maior. Eu espero que vocês gostem do meu resultado. Eu vou tirar aqui do manequim para te mostrar como que eu faço para colocar aqui para ficar bem seguro, tá? Como cortar e selar, te dar dicas. E é isso, gente. No mais, é só aplicação de franjas, tá? Fez uma camada, vem e trabalha outra. Fez aquela camada, vem e trabalha outra. E assim por diante, até o comprimento desejado. É bem simples essa telinha, olha tanto que fica perfeito. Se você não quer pôr franja, dá pra usar aí em outra ocasião, basta aplicar forro, tá? Que fica belíssimo também. Então, vamos lá, pessoal, que eu vou explicar como que é o processo das franjas. Aqui eu preguei uma bem aqui no centro, né? O ideal, eu coloco 8 cabos do fio da cordonê, tá? Eu tenho 8 aqui, tô segurando aqui para poder colocar. Eu vou fazer em cima dessa carreira toda em ponto alto que eu fiz aqui, tá? Depois, eu vou fazer aonde tá o meu marcador. Eu pulei 10 carreiras aqui, tá, gente? E aí, eu vou deixar uma sem fazer, que é essa que tá marcado. Aí, eu vou pregar nessa aqui de baixo também, sempre na mesma direção. Se você tiver dificuldade, vai pondo alguns marcadores próximos para poder você ter direção aí para continuar. E depois eu vou fazer novamente, ó. Então, ela vai finalizar aqui, né? Quando eu cortar e acertar ela, vou deixar uma carreira sem trabalhar. E aí, eu vou aplicar a franja que dê para cobrir, tá? Essa parte todinha até chegar aqui no final, tá? Para que não mostre, para deixar bem fechadinha. Eu coloco 8 fiozinhos desse, que dobrados vão dar 16. Eu acho que é uma quantidade boa. Sobre as medidas, gente, é livre, tá? Eu aconselho você pegar, ó, um caderno ou uma capa dura, tá? Para poder tá posicionando o fio e cortando. Essa hora é uma hora boa de chamar o maridão, chamar o filho, ou a mãe. Aqui em casa, minha mãe que me ajuda a aplicar franjas, ela vai cortando e eu vou costurando. Então, tem vários tamanhos, porque aqui, ó, ele é maior, tá vendo, ó? Aqui ele vai ficar maior, aqui ele já vai ficar mais curtinho, ó, na lateral, ó. Tá vendo? Aqui onde tá o marcador tá mais curto, aqui já tá mais comprido. Então, eu gosto de pôr no manequim pra mim pregar a franja. Mas se você não tem manequim, pega uma almofada, põe aqui por dentro. Isso ajuda bastante, tá? Um travesseiro. Então, vamos lá, vou te explicar, ó. Eu gosto de pegar dentro aqui dos pontos, ó. Aqui tá o ponto alto, aí tem aquelas 2 laçadinhas que a gente fez, aí eu pego e passo tudo aqui dentro, ó. Dá trabalho, viu, gente? Ó, você viu que ficou um fio para trás? Aí eu volto ele, volto tudo, tá, gente? Eu acho mais fácil voltar tudo. E aí, eu venho de novo, ó. Venho aqui, pego dentro do ponto, novamente, ó, dentro das argolas e puxo tudo, até vir. Aí, ó, agora veio, tá vendo? Aí, após ter passado com o auxílio aí da minha agulha, eu venho com a própria mão aqui, ó. Organizo eles aqui no meu dedo, tá? Ajusto ele, tudinho certinho, ó. E aí, a gente vai passar e vai dar um nó aqui, ó. Deu um nó, aí você ajustou, acertou ele aqui bem certinho, tá? Ó, todo bem certinho. Se ficar algum fiapo pra trás assim, ó, você ajeita ele, organiza, tá? Terminou, você vai fazer mais um nó aqui, tá? Ó, com o auxílio da sua agulha. Eu vou soltar depois, tá, gente? Eu não vou deixar bagunçado assim, não. Tô só demonstrando aqui pra vocês. Ajustou ele novamente aqui, você vai, ó, girando ele. Eu gosto de fazer 2 nós, tá? Na minha peça. E aí, gente, após ter feito os 2 nó, ele vai ficar igual esse aqui, bonitinho, ó, tá? Esse primeiro que eu fiz. Aí, depois é só cortar no final, acertando todas as pontinhas. Você tem a opção de queimar com o isqueiro, ó. Fio cordonê dá pra queimar, pra selar a pontinha, ó. Você vai vir aqui na cor azul do isqueiro, ó. Não pega
nessa parte aqui, ó. Vou pegar só pra você ver. Se você pega na parte amarela, ó, ele fica preto. Mas se você pega na cor azul, não fica. Ó a diferença aqui, ó, do que pegou só na cor azul e o que pegou na cor amarela, tá? Dá também, já vi meninas dando dicas de passar cola, de passar a base, aquela base incolor que você passa na unha, de passar aqui nas pontinhas também, que diz que é muito bom, tá, gente? Então, assim, tem várias dicas, a quantidade é 8, que eu sugiro pro fio cordonê, tá? Outros fios, por exemplo, algodão, raiza, eu coloco 4, tá? Eu sei que vocês vão querer saber, então eu já falo logo. E é isso, então eu vou completar tudo isso aqui de franja, gente. Eu vou encher e você vai ficar com o resultado final, porque senão o vídeo vai ficar grande demais. Dúvida, deixa aí nos comentários, tá? Eu vou deixar o link do meu grupo no WhatsApp para tirar dúvidas. Olha aí na legenda que vai estar ele aí, o link para você ir entrar no meu grupo, participar, para tirar dúvidas de algum projeto, alguma aula aqui do canal, tá bom? Olha só, pessoal, então aqui eu vim descendo, fazendo as camadas, como eu expliquei, tá? Na peça de inspiração, ela fica mesmo assim, mostrando a outra camada, mas se você quiser deixar comprida, é só cortar, tá? E aqui no final, ó, infelizmente, o meu fio não deu o que eu tinha aqui em casa. Eu usei essa outra cor, tá, gente? É um tom de violeta da linha Cordonê Filari, e esse aqui é um tom de rosa. Eu vou deixar tudo anotadinho na descrição sobre as cores para vocês, tá? E projeto finalizado, espero que vocês gostem. Deixa o seu like, curte, compartilha entre as amigas. E em breve eu vou vestir e postar lá no meu Instagram, Erika Live.